Comunhão dos Santos. Domingo passado eu estive falando com vocês a respeito dessa comunhão e hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito do cerne dessa comunhão. Capítulo 26 da Confissão de Westminster, no seu primeiro parágrafo, ele diz: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Esse é só o primeiro parágrafo. O segundo diz, continuando ainda, e estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. É isso que trabalha o primeiro parágrafo do Catecismo, aliás, da Confissão de Fé de Westminster, a respeito da comunhão dos santos. Na aula passada, a gente ficou trabalhando com algumas coisas, que o fundamento desta união com Cristo está primeiramente no propósito eterno de Deus. Deus declarou, determinou ou se firmou, se comprometeu em verdadeiramente fazer com que cada um dos filhos dele tivesse uma comunhão íntima com o Pai e com o seu Filho, ou melhor dizendo, por meio do seu Filho ainda, e uns com os outros. Isso foi um propósito de Deus que ele fez, como a gente chama de o eterno decreto de Deus, ou seja, antes que houvesse mundo, Deus, com somente a Trindade, o conselho da Trindade, declarou e determinou que assim seria as coisas. A segunda coisa que a gente tem a respeito dessa união com Cristo, é a respeito da sua natureza, e ela diz que ela é federal e ela também é representativa. Federal porque Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Dessa forma, tudo o que acontece é por meio de Cristo Jesus. Nada que acontece no meio da igreja, nada que vem para a igreja, nada que sai da igreja, não pode proceder de outro senão do cabeça, que é Cristo. Ou seja, tudo que vem para a igreja e sai da igreja tem de passar pelo cabeça. E a segunda coisa dessa natureza, da união com Cristo, que a gente chama a união mística de Cristo com a igreja, ela tem a ideia exatamente clara que ela é vital e espiritual. Cristo não é somente o nosso representante, o cabeça, mas ele é a vida da igreja. Ele também procede à vida espiritual da igreja. Nesse sentido, a gente pode perceber exatamente como algumas figuras, que também falei da vez passada. A Bíblia vai apresentar pelo menos umas 5 figuras a respeito dessa união do crente com Cristo, ou da igreja com Cristo. Eu não vou estar fazendo detalhes, porque eu falei isso na aula passada, mas eu vou relembrar os irmãos. O primeiro é a primeira imagem que ele nos traz a respeito de Cristo como cabeça, ou melhor dizendo, de Cristo, e dessa união do Cristo com o crente, do Cristo com a igreja, é a ideia do edifício e do fundamento. Cristo é o fundamento e a igreja é o seu edifício, pelo qual ela é edificada somente em um único ponto, em um único fundamento, que é Cristo. Quando a gente olha isso, essa visão do fundamento e da igreja como o edifício, a gente percebe uma coisa: não existe vida. Assim como também, quando a gente olha uma igreja como essa, falo agora da arquitetura mesmo, do prédio em si, a gente não consegue enxergar o Cristo, ou seja, não consegue enxergar o fundamento. Então a igreja ela sobe e ela é edificada sobre esse fundamento, mas ninguém o vê. Então cabe à igreja declarar quem é o seu fundamento, sob que bases ela caminha nessa terra. Do contrário, ninguém vai saber. É mais um prédio levantado, e assim a igreja é. Ela foi levantada para proclamar as virtudes daquele que nos trouxe das trevas, ou nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o primeiro ponto, a primeira imagem, o fundamento, o edifício. Quando ele entra numa segunda imagem, aí ele já começa a tratar com vida. Ele fala de uma árvore e os seus ramos. Em João capítulo 15, verso 5, ele diz que eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo o ramo que não está nele, ou seja, que é cortado, ele seca e depois morre e é lançado
no fogo. Assim também, sem mim, nada podeis fazer, porque toda a vida de cada ramo que existe, só existe e dá fruto, floresce, frutifica, se ele estiver no tronco, se ele estiver na sua árvore. Se ele não estiver na árvore, ele não produz, ele não traz a vida não flui por meio dele. Por isso, Cristo faz uma poda constante sobre as nossas vidas para que nós tenhamos mais da vida dele em nós. E aqui a gente entra exatamente numa relação de que se você estiver fora do Cristo, ou seja, se você estiver cortado do Cristo, não há vida para você. Livro de Apocalipse aponta uma igreja que tinha nome de que era viva, mas estava morta. Porque a gente, na nossa ignorância, na nossa prepotência ou soberba, a gente imagina que a gente é uma coisa quando nós não somos nada. E isso é muito sério para a vida da igreja, porque muitas vezes as pessoas pensam que estão em Cristo e não estão em Cristo. Estão no seu ego, estão em outro Cristo que não é o Cristo da Bíblia, mas acabam se enganando a si mesmo e acreditando que ainda vão ao céu. E porque vão, não vão. E só vão perceber quando eles estão diante do trono e que o reino está fechado para eles. Porque eles nunca entraram no reino. Porque eles viveram uma vida de engano. E o Cristo é muito sério quando fala isso. E Cristo não vai falar disso a respeito no final da sua vida, no final da sua jornada. Não, ele começa a falar a respeito dos enganos, das hipocrisias, das falsas esperanças na vida daqueles que estão o seguindo logo no início do seu ministério. No Sermão da Montanha, logo o seu primeiro sermão amplo para todos, e esse sermão ele vai ser repetido muitas vezes. Porque os públicos serão diferentes, ele vai servir dessa forma, e ele vai dizer, naquele dia muitos me chamarão, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele vai dizer o quê? Eu não vos conheço, mas Senhor, eu fiz isso no teu nome, Senhor, eu levantei paralítico, Senhor, eu curei, eu visitei, eu fiz isso, e começa o homem a listar um monte de obras que ele fez no nome do Senhor, e o Senhor disse, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, que vive na prática do pecado. Você percebe que Cristo falou, ele não falou sobre, nem contradizeu nenhuma das obras que esse homem declarou. Senhor, eu fiz isso, eu curei, eu preguei, eu expulsei demônio, eu ajudei o enfermo, eu dei cesta básica. Jesus, ele não apontou um disse assim mesmo, não, esse dia tu não fizeste isso. Não, naquele dia também tu não fizeste. Não, ele não apontou isso. Ele não apontou nenhuma das obras que esses homens disseram e era verdadeira. Eles fizeram no nome e o nome do Senhor fez a obra, porque é a palavra dele que está em jogo. Mas o ponto não são as obras, o ponto é a vida. Esse é o ponto que Cristo está apontando. Você está ligado a mim ou você não está ligado a mim? E é isso que a igreja precisa entender claramente. Não são as coisas que nós fazemos, que nos levamos, que nos leva ao céu, que nos leva à presença de Deus. Isso não tem nada a ver com o reino. Porque a salvação não é por obras. Se fosse por obras, amados, o ladrão não seria salvo na cruz, porque ele não teve uma única obra sequer na sua vida. Nenhuma, estava condenado à morte e ali ele ia ficar. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no paraíso, porque eu creio que tu é rei, e um dia tu vais voltar, e um dia teu reino vai ser estabelecido, só te lembra de mim quando tu entrares. E o Senhor só virou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acabou, irmão. Sentença fechada, perdão de pecados totalmente declarados e determinados sobre aquela vida, está limpa, não há mais condenação, salvação está ali. Não tem uma obra esse homem, irmão, se a gente pode dizer literalmente. Porque Deus não se relaciona conosco por obras, amados. Ele se relaciona conosco por graça. E cada coisa que a gente faz tem de ser por ações de graça que nós fazemos. Não como querendo um crédito ou um mérito daquilo que nós fazemos para Ele. Por isso, Ele vai dizer, afasta de mim aqueles que praticam
a iniquidade. Não estou falando de obras, eu estou falando de uma vida que não caminha comigo, que não segue meus mandamentos, que não tem intimidade comigo, que não tem relacionamento comigo, vive de si para si mesmo. A essas pessoas, você está fora. Você nunca entrou no céu. Você nunca entrou no reino. Você nunca viu o reino. Porque para ver o reino, tem de nascer de novo. Para entrar no reino, tem de nascer de novo. Duas coisas que Cristo ele vai dizer em João capítulo número 3, e muitas vezes a gente não percebe isso. Que quando ele está na conversa com Nicodemos, ele fala para Nicodemos, Nicodemos, não é obras Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Aí ele vai para o verso 5, se você não nascer de novo, você não entra no reino. Ver e entrar. Enquanto nós não conseguimos ver o reino, a gente não entra nesse reino. A gente vai ver outro reino. A gente vai ver outra obra. E a gente vai querer entrar por essa obra. Mas nunca estaremos no reino, porque nós nunca vimos o reino. Gosto de João porque ele traz umas citações a respeito de Jesus que ela é impressionante. Jesus, quando ele curou o cego de nascença, ele disse no final do sermão dele, que vamos colocar assim, para os judeus que estavam perto dele, ele disse claramente, disse, eu vim a este mundo para que aqueles que não veem, vejam. E aqueles que pensam que veem, fiquem cegos. Quem não ver o reino, eu vim para que eles pudessem ver. Vão abrir os olhos e vão ver. Para aqueles que pensam que estão vendo o reino, vão ficar cegos, porque nunca viram o reino. E isso é muito sério para nós. Porque o que a gente não vê, a gente não vai atrás, irmãos. Por isso caminhamos por fé. Fé faz a gente enxergar aquilo que Deus nos prometeu como verdade. Então ele diz depois, os membros do corpo e sua cabeça, é uma relação de grande intimidade, de uma grande união, que não podem ser separados. Você não se separa. Existe uma coisa interessante, quando Cristo ele fala de árvore e ramo, a gente pode perceber claramente que se a gente cortar o ramo, se a gente deixar e colocar ele em outra árvore, esse ramo frutifica. Diferentemente do corpo humano, se você corta uma parte do seu corpo e rapidamente não coloca ele de volta, ele apodrece e morre. Não tem mais jeito para ele. E aqui Cristo está dizendo algo que é muito mais impressionante a respeito disso. Ele vai para uma linha ainda mais íntima, que de maneira que ela não pode ser desconectada de nenhuma forma. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar no livro de Romanos, no capítulo número 11, a respeito dos judeus que não acreditaram e que foram cortados, e nós, gentios, que não éramos da árvore, fomos enxertados nessa videira. Ele diz que Deus é suficientemente poderoso, porque Ele fez com que um ramo que não era natural, fosse colocado na verdadeira, em uma outra árvore. Aqueles que têm um ramo natural, é muito mais fácil Deus enxertar, porque eles já fazem parte desse reino. Então ele vai dizer exatamente isso, que os judeus, talvez, num tempo certo, Deus há de trazer o coração deles para o próprio Pai. E eles se esforçavam para que os olhos deles pudessem ser abertos e encontrarem em Cristo o seu Messias. Encontrar, na verdade, em Jesus o Messias. E ao encontrarem, eles fossem novamente o quê? Enxertados na verdadeira figueira, ou na verdadeira oliveira. E é aqui, mas com o corpo não existe isso. Não existe um ramo judaico, nem um ramo... Não existe um corpo judaico, nem um corpo gentílico. Dos dois fez um só povo e um só corpo. E aqui não há mais diferença entre ninguém, seja judeu, seja gentios, todos pertencem a Cristo e são parte desse corpo chamado Cristo, cujo cabeça é o Senhor. E então ele vai para os dois últimos, que é o homem e sua esposa, que é o casamento, e por final Adão e seus descendentes. Hoje eu queria trabalhar com vocês a respeito do cerne da nossa comunhão, que é Cristo Jesus. Você já parou para perceber que muitas vezes a igreja não é uma igreja de comunhão?
Você já parou para perceber isso? Que a igreja realmente não tem comunhão? Ela se junta no domingo, ela se junta seja de manhã, seja à noite. Às vezes ela se reúne durante a semana, algumas vezes na casa de alguns irmãos. Mas quando a gente começa a perceber e começa a analisar de fato, a igreja começa a perceber o que está acontecendo com essa igreja? Por que ela não tem comunhão? Por que ela não atrai as pessoas? Existe um fator muito grande que Cristo colocou como um sinal para a vida da igreja. E que sinal? Ele diz que todos conhecerão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Ele atrairia, a comunhão atrai as pessoas. Não existe uma comunhão sequer em qualquer tipo de relacionamento das nossas vidas, para onde a gente for, que a gente não é traído se uma comunhão é verdadeira. Toda comunhão que é verdadeira, seja numa família, seja numa empresa, seja em qualquer lugar que uma comunhão é verdadeira. Quando eu falo de comunhão, exatamente laços que unem umas pessoas e que têm um ponto em comum e que essas pessoas querem ficar ali porque gostam de estar ali. Não tem coisa melhor para nós de encontrar um lugar em que as pessoas vivam em comunhão. Eu, como professor, eu tive experiências diferentes, porque nem sempre eu fiquei numa única escola. Durante algum tempo, eu fiquei bastante tempo em uma escola, depois eu troquei para outra escola. Quando eu troquei para essa outra escola, eu senti um revés enorme, porque o grupo de pessoas era praticamente uma panela que se fechava. E era muito terrível. Eu não sou uma pessoa ruim ou uma pessoa difícil de se lidar. Mas eu entrava e saía. Para vocês terem uma ideia, eu entrava nessa escola e a primeira coisa que eu ia para a escola, sabe o que acontecia comigo? Eu ia para o banheiro. Dava-lhe uma crise de diarreia. E não tinha ninguém que levantou a voz, não tinha ninguém que tinha feito. Por quê? Porque o ambiente era ruim. O ambiente era pesado. E eu entrava e saía de boa, conversava, ria, falava com um ou dois só. Embora. Mas era só eu chegar nessa escola, irmão. 7 horas da manhã, estava chegando, sentava, qual é a primeira coisa? Tocava o sinal, de caramba, vai ter que fazer de novo. Aí eu corria. Aí passava e ia embora. Eu não percebia isso a princípio. Passado uns 2, 3 meses, eu disse, já sei o que é. Isso é emocional. Um processo emocional desequilibrou o meu sistema. Por quê? Porque o ambiente não era legal. O ambiente não era bom. E assim também você vai ver. Se o ambiente na tua casa é ruim, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Sair da tua casa. É ou não é? Estou mentindo ou não? Primeira coisa, que se o ambiente não é ruim, você quer fazer, arrumar alguma coisa para você vazar, como dizem as pessoas. E às vezes a gente não vaza só por causa da nossa comunhão com Deus, nossa força com Deus, nosso buscar com Deus. Do contrário, a gente, tinha metido o pé. Eu estou falando isso porque esse é o processo nosso, uma comunhão. Se a igreja não tiver comunhão, a gente vai ter vontade exatamente de não estar nessa igreja. E eu não estou falando dessa igreja em si, eu estou falando da igreja em geral, amados. Da igreja em geral, não tome isso como pesado, como aqui. Mas eu estou falando exatamente, a igreja ela não se sente bem. E toda vez que a gente não se sente bem numa casa, o que é que a gente faz? A gente volta. Tu voltaria, Shirley? E assim ninguém volta, irmão. Não volta. E aqui é o ponto que a gente tem que começar a entender. O que faz com que uma igreja verdadeiramente se torne amorosa uns para com os outros e anseie e deseje estar reunidos uns com os outros? O que isso torna verdadeiramente força para que a gente continue a caminhar e vir, não para escutar a palavra de Deus, mas para estar com os irmãos, para cultuar o Deus verdadeiro. Isso é muito diferente de vir da sua casa, sentar nesse banco e cultuar a Deus sozinho. Estando reunido com todo mundo na igreja, mas você está cultuando sozinho. É diferente que quando você vai para a igreja, na certeza de que eu vou cultuar a Deus com os meus irmãos. Isso é diferente. Eis o resultado de que quando a gente tem uma percepção errada da vida da igreja, a gente prefere ficar às vezes na nossa casa escutando os cultos. Ou ir para uma igreja grande que a gente pode entrar e sair e ninguém ver a gente. Ninguém quer saber, não quero saber de ninguém, eu entro, assisto a minha palavra como se fosse um cartão de ponto. Pá!
tirei, vamos embora. Não, estava aqui domingo, o senhor pregou isso, isso e isso. Ah, é verdade, desculpa. Isso não é comunhão, irmão. Não é comunhão. O que vai fazer com que nós tenhamos verdadeira comunhão uns com os outros, ao ponto de chegar ao que o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, que o evangelista, Lucas vai escrever, e a igreja tinha tudo em comum. O que fazia essa igreja ter tudo em comum? Estavam sempre unidos, perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. O que fez essa igreja ser una. Como o Pai, o Filho e o Espírito são um. O desejo de Cristo era que eu e vocês fossem um com Ele. E aqui é o cerne da nossa comunhão. A confissão, ela expressa isso de maneira precisa. Ela diz logo no seu início, no primeiro parágrafo, e é aqui que a gente vai tentar dissecar essas palavras que estão aqui. Todos os santos que pelo seu Espírito, pelo Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça. Essa é a relação, pronto. Estamos unidos pelo Espírito e por fé em Cristo, que é o cabeça. E agora ele diz, esse grupo de pessoas que tem isso em comum, que o Espírito e a fé, eles têm com ele, no caso, Cristo, comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Vamos trabalhar com isso, comunhão nas suas graças. A igreja, a primeira coisa para que nós tenhamos, vamos dizer assim, verdadeira comunhão uns com os outros, a gente tem que partir tudo do ponto que é Cristo. E se Cristo não for tudo, irmãos, uma igreja não terá comunhão. Porque se Cristo não é tudo, então eu sou alguma coisa. E se eu sou alguma coisa, minha vontade tem de prevalecer. Independente se a igreja goste ou não goste, ela tem que me aceitar. Porque eu decido o que eu quero. A comunhão, ela parte exatamente do pressuposto único e claro que Cristo é o cabeça. É Ele que ordena, é Ele que manda, é Ele que tem comunhão, aí nós temos o amor. Então ele diz, comunhão nas suas graças, ou seja, o que é que Cristo trouxe para essa igreja, a fim de que ela pudesse ter comunhão. Agora pense o seguinte, pegar a Rose aqui, a Rose tem a Angelina e o Luquinha está para lá, né? Mas vamos supor que o Luquinha está aqui. Não, vou colocar o Eric não está aqui mesmo. Aí coloca o Eric. Ela tem esses 2 filhos. Aí, olha só, Angelina, é contigo mesmo. Aí ela veio, a Rose disse, gosto mais do Eric. Eric, quem tu quer ganhar? Aí, um iPhone 15. Ainda existe, né? Tá. É só isso, tá bom. Vou te dar um iPhone 15 e mais um carro do ano aí para te ir embora. Já completou 18 anos? Pá. Recebe, Rose, como diz o pessoal. Aí a Angelina fica olhando. Vai chegar a minha vez, vai ou não vai? Vai chegar. Aí ela só espera. Ela espera, ela é educada, né? Finge que nem está acontecendo nada com ela, está só olhando. E a Rose não fala nada. Aí ela diz, aí ela dá assim uma de João sem braço, como diz assim. Ô mãe, a senhora não vai perguntar nada para mim aí, não? Que a senhora tem alguma coisa para perguntar para mim? Aí ela disse, não tem nada. Não, mãe, a senhora fez uma pergunta aí para o nosso irmão, meu irmão. Qual? Não lembro. Não, uma pergunta. A pergunta é, a senhora perguntou para ele o que ele queria ganhar, e não era aniversário, não é Natal, não é nada dessas coisas. A senhora não vai perguntar para mim também? Aí a Rose disse, tu mereces? A pergunta é, como ela vai se sentir com esse tipo de separação? Como tu te sentiria, Rose? Angelina?
Ia ficar mal pra caramba. Das duas umas, ou meu irmão é muito bom, e eu sei que ele é igual a mim. Tem seus erros, tem suas falhas, tem suas virtudes. Não é verdade? Não tem muita diferença. Eu não sou uma pessoa tão péssima assim para minha mãe. Se eu fosse, até eu podia ser. Mas eu vacilei muito. Mas ele também vacilou. Então está tudo igual. O ponto é exatamente isso. Se ele recebe mais graça e eu recebo menos graça, então ele é superior a mim. E eu não tenho comunhão com ele. Eu tenho comunhão? Tenho ou não? Não tenho, porque o ponto de comum é que ele recebe mais coisas e eu menos. E se ele não tem mérito e eu também não tenho mérito, nós não temos ponto em comum com a Rose. A minha mãe faz separação entre um e outro e não tem nenhuma justificativa para tanto. Agora pergunta, Deus nos deu a sua graça mediante méritos? Se ele tivesse dado por méritos, não seria graça. Tudo que Deus nos dá é por causa de graça. Graça, o ar que respiramos, uma família que temos, os filhos que temos, os irmãos que temos, a casa que temos, a igreja que temos, as pessoas que nós conhecemos, tudo isso é graça. O mundo em que nós vivemos hoje é graça. O hospital que pode ser até não muito grande, nem muito bom. Agora, nasce no período de Jesus, vê se tu encontra um hospital. Vê se tu encontra um médico que sabe exatamente o que é um apendicite, que pode cortar e tirar e colocar e costurar, e antibiótico para você não morrer. Não existe. Isso é graça, quando Deus nos colocou num tempo como esse, de poder falar no celular. A Rose tem um filho lá no Paraguai, mas ele está por aqui agora. Liga, vê a face dele, está tudo certo. Em questões de alguns minutos, ela consegue saber se o menino está bem ou está mal. Não tem dificuldade. Josafá, que estava para a Índia, passou uns 2 dias sem celular lá, e a Ju já começou a pirar o cabeção dela. Mas será que aconteceu? Não, estava tendo algumas coisas, e então... Sim, rapaz, calma, deve estar alguma coisa acontecendo. Não, rapaz, deve ter algum bug lá. Não estava passando... mas estava passando um ciclone, vai que o ciclone pega também. Não, calma, vai dar certo. Aí depois de 2 dias, o que aconteceu? Ele estava com a operadora de sinal, alguma coisa que não estava funcionando. Depois pegou e falou, não, está tudo certo. Pronto, acabou. E se não tivesse operadora? E se fosse por cartas, como eram os apóstolos? Para enviar alguma notícia por carta. A carta vai demorar, tipo, no mínimo, acho que uns 15 dias para chegar. Eu estou já contando no tempo de hoje. Porque se fosse no tempo normal, era quase 1 ano para chegar uma carta. Porque era por cavalo. Não tinha outro jeito. Aí ele recebe a notícia, olha, está tendo um ciclone, ano passado. Aí e agora, como é que está? Não sei, foi 1 ano atrás que eu recebi. Eu estou querendo colocar que tudo isso é graça da parte de Deus. Então, quando Deus ele nos deu Cristo, Ele nos deu da sua graça, e Ele não discriminou a vida de cada um de nós para saber o que dá e o que não dá. Ele só entregou para nós. Nesse ponto, o que a gente recebe de Cristo? Me diz se todos os filhos de Deus não têm isso. Primeira coisa, justificação. Ser justificado de todos os teus pecados. Tem alguma coisa que algum dos filhos de Deus que creem pela fé em Cristo Jesus e que foram inseridos nesse corpo pelo seu Espírito, não são justificados dos seus pecados? Não tem o perdão de Deus? E não tem paz com Cristo? Essas 3 graças Deus nos deu. Quem foi justificado não foi adotado também por Jesus? Tem algum dentre nós que creu em Cristo e acha que não é filho de Deus? Porque se acha, você está colocando Deus em xeque, dizendo para Ele que Ele é mentiroso, porque Ele disse, mas todos quantos acreditou no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar o quê? Filho de Deus. Essa graça, todo mundo tem, o poder de ser um filho adotivo de Deus. Foi um poder que Deus nos deu. Uma graça maravilhosa de que nós poderíamos continuar sendo seres humanos, redimidos, transformados, perdoados, caminhando no novo céus e na nova terra, mas ainda assim não seríamos filhos. Deus nos concedeu um poder
para nos tornar filhos. E isso não tem a ver com perdão de Deus. Não tem a ver com perdão. Porque Deus poderia perdoar, renovar nossas vidas e nós continuarmos a nosso caminhar como apenas imagem e semelhança de Deus. Mas Deus nos quis fazer do quê? Seus filhos. Aí ele fala renovação e o próprio Santo Espírito. Ele fala de reconciliação e santificação. Ele fala de nós recebemos o reino e nós iremos reinar nesta terra. E reinamos nesta terra a partir de agora, de hoje. E como nós reinamos nessa terra? Yolanda, como nós reinamos nessa terra? Não entendi. Mas como tu reina nessa terra? Servindo a Cristo, porque Ele é o nosso Rei. E Ele nos deu poder para reinar sobre o quê? Sobre todas as obras do diabo, irmão. Ele deu poder para a gente pisar em todas as obras, que essa corrupção que há no mundo não tem poder de avançar e tragar nossas vidas. O diabo é o vosso adversário, que o quê? Anda em derredor, procurando uma brecha para o quê? Te tragar. A pergunta é, sede sóbrio e vigilante. Enquanto nós formos sóbrios e enquanto formos vigilantes, Satanás, o poder das trevas, o mundo, o inimigo, jamais poderá tragar a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque nós temos um reino inabalável. E aí ele continua, reconciliação, santificação, nós somos reis, somos sacerdotes, aqueles que se colocam diante de Deus para interceder por aqueles que não conhecem a Deus, ou aqueles que estão passando por dificuldades e que é igreja e que não tem forças para caminhar. Ele diz que também nós temos, uma das graças de Cristo é que nós temos a segurança dEle. Temos a proteção dEle. Todos aqueles que Deus salvou, todos aqueles estão nas suas mãos. E a Bíblia diz que na mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque ninguém é maior do que o Pai. Essa graça não é dada a pastores, irmãos. Não é dada aos oficiais, seja presbíteros ou diáconos. Não é dada aos líderes da igreja, seja departamentais, SAF, UPH. Essa graça é dada a todos, amados. A todos que são ovelhas do Senhor. A todos que nasceram de novo, a graça de serem protegidos pelo próprio Deus. E eu queria deixar apenas um verso. Dentre todas essas graças que a gente não tem, que a gente tem visto, e ainda há outras, eu não quis listar todas, ou não descobri tantas outras. Queria deixar 2 versos, melhor dizendo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo número 11, verso 28 a 30. Quem achou pode ler. Capítulo 11, versos 28 a 30. Muito bem. A pergunta que Cristo ele faz esse convite, esse convite é dado a quem? A todos. Vinde a mim todos os que estão o quê? Para quem não está cansado, esse convite vale? Sim ou não? Para quem não está cansado, esse convite é válido? Ele disse, vinde a mim todos os que estão o quê? E sobrecarregados, ou seja, tu não aguenta mais.
Se você não está cansado e não está sobrecarregado, esse convite não é para você. Porque o que ele propõe te dar, Cristo? O que Deus te propõe dar aqui? Cristo está te propondo dar o quê? O que Ele te promete aqui? Alívio, descanso, segurança. É sinal que você tem alívio, é sinal que você já está descansado e você está inseguro. Então, tu está me dando um convite para isso? Não preciso. Mas todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e isso é um poder exatamente de viver uma vida de pecado, de viver uma vida distante, mas todo aquele que se sente já inútil de lutar contra as suas próprias naturezas, fraquezas, os seus pecados, e se sente já acabado, esse convite é para mim e para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você. E então você vai aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Sabe por quê? Porque eu vou tirar esse fardo pesado. Eu vou colocar esse jugo pesado. E esse fardo enorme, vou te dar um fardo, um jugo leve, suave, para que você caminhe comigo. Esse é o convite. Se a senhora não acredita, você não aceita o convite. Se acredita, parte para esse convite e entrega tudo para ele. Mas o propósito é que ele está dizendo que é todos que estão nessa condição e que não agem mais dessa forma de que não conseguem mais suportar a sua própria vida. E que tem que encontrar em Cristo, somente em Cristo, o perdão dos seus pecados. Porque Cristo ele não veio para outra coisa, Ele não veio para te dar dinheiro, Ele não veio te ensinar a ser enfermeiro, Ele não veio te ensinar a ser advogado, Ele não veio te ensinar a ser engenheiro. Quer aprender sobre isso? Vai para uma universidade. João é muito claro quando ele diz, e Ele se manifestou nessa terra para o quê? Tirar pecados. João capítulo 3, verso 8, ele diz, e para isto mesmo se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A manifestação dele é para isso, para perdoar o pecado e trazer filhos para a sua glória. Se a gente coloca qualquer outra coisa para que o propósito que Cristo trouxe, a gente está indo fora da palavra de Deus. Então a gente está construindo um Cristo que é diferente do que a Bíblia está ensinando. E aí, por último, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 5, quem achou pode ler. Muito bem. Ele nos regenerou para quê? Diz aí. Para uma viva esperança. Não é uma esperança morta. Não é uma esperança que perece. Não é uma esperança que vai fenecer. É uma viva esperança. Que esperança é essa? Qual é a esperança de todo crente? Qual é, Rose, a esperança de todo crente? Segundo texto, qual é a esperança?
Na verdade, é a ressurreição dos nossos corpos. A nossa esperança é que nós não iremos morrer, que nós iremos permanecer vivos. Mesmo que morramos, iremos ressuscitar. E a resposta para que nós creiamos nisso, na ressurreição de nossa vida, ele diz o quê? Cristo ressuscitou dos mortos. Por isso que ele diz, a nossa esperança é uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se Jesus ressuscitou dentre os mortos, então nós também, que estamos unidos a ele, nós também iremos ressuscitar. Por isso ele diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se quando? Quando essa salvação será revelada? Quando será? No dia que você creu em Cristo? Hoje? No último dia. O último dia é o dia da revelação. Talvez eu e você não estejamos mais aqui quando vier esse último dia, talvez. Mas um dia ele vai vir. E quando ele vir, esse último dia, nós seremos os primeiros a encontrar com Cristo se nós estivéssemos mortos, porque nós seremos os primeiros a ressuscitar. E então depois os que estiverem vivos serão transformados e subirão aos céus para o encontro do Senhor nos ares. Então, eu encerro aqui essa primeira parte, que dentre todas essas graças, a gente pode experimentar exatamente isso, uma segurança firme, uma esperança verdadeira, viva, que não vai morrer, porque o próprio Deus vai nos guardar até esse último dia. Último dia esse que não fala-se exatamente da minha vida aqui, mas o dia em que Cristo vai se levantar, rasgando os céus, entrará nessa terra e se mostrará como Deus soberano, e que todo olho vai ver. Nesse dia, esse é o último dia, e nesse último dia, Deus há de ressuscitar todos os seres humanos, os que creem e os que não creem, todos igualmente ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando ele vai falar comunhão nas suas graças, agora ele vai falar para um segundo ponto, comunhão nos seus sofrimentos, comunhão com Cristo nos seus sofrimentos. Quando a gente trata de coisas boas, irmãos, é uma coisa impressionante, né? Porque quando a gente está tudo certo conosco, a gente tem muito amigo. É ou não é? Parece que está tudo certo. É muita gente se aproximando, parece mosca indo para um enxame de mel. Tem muito mel, a mosca vai lá. E a gente não consegue distinguir quem realmente são nossos amigos e quem não são. Mas a partir do momento em que a gente começa a passar por tribulações, dificuldades e coisas tais que a gente não consegue mais dar aquilo que a gente podia dar no passado, aqueles amigos parecem que vai-se embora. E só quem é verdadeiro amigo mesmo, como diz a Bíblia, na dor, é que um amigo se torna um irmão. Quando chega nesse ponto, a gente começa a perceber que verdadeiramente a gente tinha pessoas que gostavam da gente pelo aquilo que a gente tinha, e não pelo aquilo que a gente é. E a igreja não é diferente. Porque enquanto estão todas as coisas muito boas, a gente não consegue perceber o nosso nível de comunhão. O nível de comunhão que Cristo nos dá, todas essas bases, é para um propósito. E o propósito é fazer com que a gente permaneça nele e em Cristo, esteja bem ou esteja mal. Passando tempos de grande bonança ou de grandes adversidades. Então ele dá uma palavra a respeito de uma última graça que Deus nos dá e que muitas vezes a igreja não sabe que isso é uma graça. Abra sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 1, verso 29 e 30. Outro abra em 1 Pedro 4, verso 12 e 13. Filipenses,
capítulo 1, versos 29 e 30. Quem achou pode ler. O que Cristo nos concedeu? O que Ele concede aí para nós? O que o apóstolo Paulo está dizendo para a sua igreja? Para a igreja de Cristo? Que Cristo, Ele não somente nos concedeu a graça de quê? De crer nele. Mas também de quê? De quê? Padecer, sofrer. Então Deus nos concede a graça para crermos nele e concede também a mesma graça para nós sofrermos por amor a ele. Fato é que muitas vezes a gente olha como igreja e acredita mesmo que a graça é maravilhosa para nós acreditarmos em Jesus. Mas eles esqueceram que a graça também foi concedida a nós para sofrermos por amor a ele. Então o sofrimento que Deus nos concede é uma graça. E essa graça não é para A, nem para B, nem para C. Como se dissesse, esse vaso é maior, há uma graça. Esse aqui vai sofrer. Esse aqui não precisa sofrer. A graça que é para ser salvo, tanto esse quanto esse, é a mesma graça que esse vai sofrer e esse vai sofrer. Níveis diferentes de sofrimento, mas todos sofrerão. Porque Deus concedeu graça para a gente sofrer, e não somente crer em Cristo, mas sofrer por amor a Ele. Eu sou crente, são coisas assim, então eu fiz tudo errado, eu estou na prisão, mas Cristo me deixou aqui porque eu estou sofrendo. Não, tu sofreu por causa dos teus pecados, não é por causa de Cristo, não. Porque tu desobedeceste a palavra e fizeste a coisa errada. Exatamente, porque a graça exatamente te dá o combustível necessário para te suportar todas as aflições, porque de outra forma não conseguiríamos sobreviver e resistir e perseverar nessa fé. Agora abra em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso 12 e 13. O apóstolo Paulo está dizendo aquilo que eu falei antes, que Deus está enviando um fogo para provar a nossa vida. A fé que Ele nos deu, lembre que a fé é um dom de Deus, uma graça, não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, Ele te deu a fé de salvar. A fé para quem? Cristo. Só que essa fé ela vai ser provada pelo Senhor. Então Ele envia um fogo ardente, não um fogo mais ou menos, não um fogo brando que eu posso brincar, não, é um fogo ardente para provar se a minha fé verdadeiramente, ela é concreta, tem substância, ela é verdadeira. Então Ele diz para a igreja, o apóstolo Pedro, ele está dizendo que essa igreja que está passando por um processo de sofrimento tão grande, de perseguição, ele diz: porque vocês estranham o ardente fogo que está sendo enviado para vocês? É algo estranho a gente acreditar que Cristo, e crer em Cristo e padecer por Ele, é muito estranho isso, visto que o nosso Cristo, o mundo o odiou e Ele nos avisou que se me odeiam, vão odiar vocês. O ponto que o apóstolo Pedro ele está tratando é exatamente isso, que a fé que ele foi dada, essa fé leva a gente a ser provado num fogo tão grande, que a gente muitas vezes ignora que isso é uma graça de Deus, porque muitos de nós não entendemos que existe um processo pelo qual Deus está fazendo isso. Deus não faz nada à toa. Mas Ele está explicando claramente que a fé, ela é capaz de suportar essa provação. Mas para aqueles que não têm a fé verdadeira, quando vier a provação, cai, sucumbe.
E o apóstolo Pedro está animando a igreja, não porque está passando por sofrimento, mas porque o Espírito de Deus habita neles. E que por esse Espírito está habitando nele, que não é um Espírito do mundo, mas é o Espírito Santo, eles estão passando por essa provação. E se o Espírito está neles, é para que eles entendam que se essa graça foi dada, então há algo muito maior, porque o Espírito que foi dado também é o selo da nossa redenção, de que uma herança está sendo nos dada. E essa herança, para o pai, os filhos não são herança dos pais aos filhos, né? Os filhos não são a herança de Deus para os pais, esses filhos. Entenda isso, que quando Cristo nos salvou, nós somos a herança do próprio Deus para Ele mesmo. E essa herança, ela não vai se perder, ela vai permanecer, e por isso Ele segura. E faz com que a gente passe pela prova, mostrando exatamente que esses são meus filhos, que eles não vão ceder ao pecado, ao diabo e a este mundo. Vão permanecer. E aí a gente se pergunta, mas será que a gente é capaz de fazer isso mesmo? Será que todos caminham nessa vertente? A fim de que nós possamos ter uma comunhão verdadeira uns com os outros? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Segunda Timóteo? Doze. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, vão acontecer o que com eles? A pergunta que a gente tem de fazer é, você quer viver piedosamente com Cristo? Para que eu tenha comunhão com essa igreja, irmão, para que vocês tenham comunhão comigo, a gente tem que ter um propósito muito firme de viver piedosamente com Cristo. E no ato da gente viver piedosamente, buscando sua vontade, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos. E quando nós somos perseguidos, isso faz uma coisa, que não importa se a gente tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro, todos nós nos unimos e nos fortalecemos juntos para que nós tenhamos mais da vida de Deus em nós e não olhemos mais para aquilo que nós temos, seja bem, seja casa, seja família. Mas olhamos para um reino futuro em que nos é reservado e está aguardado para ser revelado no último dia. O sofrimento leva a gente a estar unidos, amados. Mas o sofrimento não por A ou por B, mas por amor a Cristo. Tudo perdemos por amor a Ele. E isso é o que faz a diferença de uma igreja se tornar realmente amável uns com os outros, receptiva uns com os outros, sabendo de onde foi tirada e da que eles ainda estão lá, para que quando cheguem aqui e olhem para nós, saibam verdadeiramente que essa igreja se ama. E aqui a gente entra, que a gente vai chamar de a comunhão nos sofrimentos de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3. Como eu falei, as graças muitas vezes são uma forma de iludir as nossas vidas, achando que nós temos comunhão quando nós não temos. Porque, na verdade, essas graças não são verdadeiramente aperfeiçoadas em nós. Mas quando entra-se o sofrimento, a gente percebe exatamente qual é a força dessa graça, qual é a grandeza dessa graça. 1 Tessalonicenses capítulo número 3, verso 3 diz o quê? Três, 3?
Deixa eu olhar aqui o negócio. Esse texto, mas não queria falar com esse texto. É assim mesmo. Mas tá bom. Diz assim, vou ler desde o capítulo do verso 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Ele está falando a respeito da vida que ele passou na prisão. Ele foi preso, então a igreja ficou meio preocupada a respeito dele. E ele disse, não se inquiete, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Para o quê? Para o sofrimento. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e que é do vosso conhecimento. Foi por isso, não só já me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso vos fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar das nossas privações e tribulações. Deus designou o apóstolo Paulo para sofrer e foi bem específico a respeito disso no seu chamado. Eu queria encerrar sobre os sofrimentos de Cristo, porque eles são tão preciosos para nós. A primeira coisa que a gente tem é que, dentro dos sofrimentos de Cristo, que tipo de comunhão nós temos nesses sofrimentos? Quais foram esses sofrimentos, de maneira pelas quais a gente pode dizer, eu posso tomar parte desse mesmo sofrimento para mim mesmo? O primeiro sofrimento que Cristo passa é quando Ele nasce, quando Ele é concebido. E o primeiro sofrimento, quando Ele é concebido, é que Maria, Ele diz assim mesmo para Ele, disse, então faça em mim a sua vontade, porque eu não conheço homem nenhum. Não, mas faz em mim a sua vontade. Então o anjo foi embora. Maria engravidou, o Espírito Santo desceu, o poder do Altíssimo fez com que o Cristo fosse concebido ali no ventre de Maria. Passados 3 meses, ela foi para a casa de Isabel e ela ficou 3 meses lá. Maria jovem, durante 3 meses, a barriga dela cresce. Quando ela retorna, o seu marido, ou o seu noivo, José, que estava prometido, o que ele pensa? A mulher está grávida, foi de outro homem, foi lá, ou talvez aqui, eu não sei o que aconteceu, só sei que ela está grávida, eu não vou assumir esse menino. Não é minha parte fazer isso. Mas gosto muito de Maria, não vou deixar ela morrer. Não vou deixar ela ser apedrejada. Vou fingir que esse filho é meu, mas não é meu, então eu vou fugir daqui. Vou dizer, você como o homem malandro, vou colocar essa palavra, que engravida a menina e vai embora. A Bíblia diz que naquela noite que ele pensou nisso e decidiu sobre isso, a Bíblia declara que o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi até o seu sonho e falou com ele. E falou com ele, disse, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. O profeta falou, dizendo exatamente, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. A Bíblia declara que José, despertando do sono, foi até Maria e disse, iremos casar hoje, porque o filho que está aí no teu ventre é o Messias. Qual é o sofrimento de Cristo aqui? O sofrimento de Cristo aqui é que quando José soube que Maria estava grávida, toda a comunidade dele soube que Maria estava grávida. E não engoliram essa história de que José era o filho dele. Que Jesus era filho de José. De maneira tal que Maria era uma adúltera aos olhos da comunidade. E que José, como se diz nos nossos dias, é o corno. E por causa disso, aquele filho é um filho bastardo. O sofrimento de Cristo começa exatamente com um processo de uma adoção em que Deus entrega um homem para adotar, não qualquer um, mas o próprio Filho de Deus.
E aqui nesse ponto a gente começa a ter um processo exatamente claro a respeito do sofrimento de Cristo, porque todos nós daqui fomos adotados por Deus, e Deus não rejeitou nenhum de nós. E aqui existe um outro ponto ainda mais importante, porque muitas vezes o processo de adoção dentro da vida da igreja, ela não olha com os olhos, bons olhos, o processo de adoção, olha com olhos muito negativos, sabendo que todos nós fomos adotados, e que o próprio José, se não fosse Deus intervir por ordem dele, ele rejeitaria o Filho de Deus. Então não é de se espantar que a igreja olhe para um processo de adoção fora e diga: credo, vou adotar alguém, que tipo de pecado ele tem, que tipo de vida ele tem, e que tipo de vida tu tens. Se Deus é o Deus que toda a graça e que fez com que você, um ímpio, um miserável pecador, fosse adotado no seio de Deus e transformado, porque Deus não pode usar a tua vida para adotar alguém e fazer dele um filho dele. Esse ponto a gente tem que entender, amados, porque esse é o primeiro sofrimento de Cristo. O primeiro. Que a gente tem que ser ligados nesses sofrimentos, porque Deus me adotou. Eu não tinha pai, não tinha mãe, Deus me adotou. Deus te adotou. E a Bíblia diz: Ele foi na nossa frente para que nós seguíssemos suas pisadas. A igreja tem uma responsabilidade que o mundo não tem, adotar esses órfãos. Ela tem essa responsabilidade. Ela precisa adquirir isso, um coração de adotar alguém. Mais do que sair para pregar o evangelho para qualquer um que não conhece a Deus, ela tem que ter esse coração de querer adotar alguém. Mas aí mais tarde, não importa, mais tarde também talvez tu nunca tenha vivido com Cristo. Quantos dos nossos filhos são verdadeiramente nascidos no evangelho e hoje maltratam pai e mãe, não caminham com Deus, vivem resmungando? Quantos filhos não são assim? Não são poucos. Se você for nesse presídio, que é onde é? Aqui, para cá. Esse presídio aí, pode ir lá. E você vai ver que quantos filhos são o quê? Filhos de pais crentes, amados. E filhos legítimos. Deveríamos adotar, deveríamos ter um coração mais misericordioso, mais voltado para isso, porque nós fomos adotados. E se a gente olha assim, a gente não comunga do sofrimento, da dor daqueles que não têm pai e não têm mãe. E não foram escolha deles. A vida fez com que eles, por decreto de Deus, por graça de Deus, vivessem dessa forma. Pode deixar ele aqui, não tem problema não. Viveram dessa forma, caminharam dessa forma. Muitos perderam seus pais, outros eram drogados, outros foram assassinados, outros foram abusados, caíram num orfanato. Qual é a culpa do filho? A igreja é responsável por essas crianças. A igreja é responsável de trazer alguém, pegar alguém e vir para perto de si. Vou cuidar, vou ensinar esse menino. Vou ensinar a ter o amor de Deus e a amar a Deus como Deus me amou. Esse é o primeiro, irmãos. E eu listei o nascimento sem pompa. O Filho de Deus nasceu aonde? Num estábulo. Não tinha ninguém, nenhum importante, nenhum rei, nada. No meio de animais, colocado numa manjedoura. O Rei do Universo. E únicos que ouviram e viram, foram pastores que estavam apacentando. E se você não sabe, a gente tem uma ideia muito, vamos dizer, muito romântica da vida pastoral, dos que tratam de pastores. Para a vida de pastores, amados, era uma coisa de os servos dos servos. É por isso que Davi, ele é um dos desprezados, ele cuida dos pastores
Está lá cuidando de umas poucas ovelhas. Por quê? Porque os pastores de ovelhas não eram considerados homens importantes. É esse grupo que foi dado conhecer o Filho de Deus em seus primeiros momentos. E foi um outro grupo de reis, magos do Oriente, que viram a estrela, souberam que o Messias tinha nascido. 2 anos depois chegaram, quando Jesus já estava por volta de 2 anos de idade, que trouxeram seus presentes. Trouxeram, entregaram e foram embora. E quando os reis, os importantes, encontraram o Cristo, o Cristo nasceu e já tem 2 anos, vai morrer. Onde ele está? Não sei. Então vai morrer todas as crianças de 2 anos para baixo, não vai sobrar nenhuma. Naquele dia, naquela noite, a Bíblia é clara que Deus enviou José para o Egito, para ele pegar toda a sua família e viveu no Egito como um refugiado. Está vendo só os sofrimentos que está passando a igreja? Quanto a igreja não foi refugiada de muitos tempos, em tantos tempos, em muitas formas, refugiada. Isso é comunhão de sofrimento, irmão. A igreja vai se tornando uma pelos seus sofrimentos e a graça vai tornando a gente cada vez mais forte para permanecer nessa fé. E assim o processo vai caminhando. Quando Cristo está grande, o que chamam de Cristo? Esse aí é beberrão, é glutão, é amigo de publicanos e pecadores. Ele é um samaritano, ele é um endemoniado. Suas obras, ele expulsa demônio pelo chefe dos demônios, Beelzebul. Amados, eles difamaram o caráter e as obras de Cristo. Quando a gente olha para isso e vê nossas vidas, é tão difícil a gente pensar que as pessoas estão passando mal de você, que as obras de você é uma obra do diabo, não é obra de Deus. Aí você sente a dor e o sofrimento de alguém falar mal da tua vida, do teu caráter e das tuas obras, e aí você pensa de si, que coisa, eu nunca imaginei que ia passar. O teu Cristo passou por isso, amados. O teu Cristo passou por isso. Comunhão nos sofrimentos. E ele passa por isso porque ele é o servo sofredor. Isaías 53, do verso 2 até o verso 12, mostra porque ele sofreu tudo. E ele sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele e que nos traz a paz estava sobre ele. É pelas suas pisaduras que fomos sarados. Ele é o servo sofredor porque ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se esse Cristo é o sofredor e nós temos que ter comunhão com ele, a pergunta que a gente faz, se ele é o servo dos servos e nós o servimos, quem somos nós? Se não também servos que consideram os outros superiores. Quando Cristo ele vai fazer a sua última Páscoa, a Bíblia declara que ele se levanta da mesa, porque não tinha ninguém para lavar os pés uns dos outros. Ele se levanta, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés uns dos outros. Se eu sou o Senhor e Mestre, lavei vossos pés, deveis fazer uns aos outros. Ou seja, ninguém é importante demais. Se tu queres ser o primeiro, que seja o último. Se você quiser ser servido, sirva a todos. Se você quiser ser o maior, seja o menor. Esse é o exemplo. Quando a igreja entende esses sofrimentos, amados, a igreja vai olhar um para o outro, sempre para o seu irmão, como superior a ele, como o mais importante, como um melhor. E isso não tem a ver com um detrimento em nós, com um sentimento de inferioridade. Eu não posso nada. Não, sou um servo, ela é muito importante para mim. Deus me deu essa pessoa, Deus me deu esse pastor, Deus me deu esse irmão, Deus me deu esse diácono, Deus me deu tudo. Eles são muito importantes para mim, são superiores a mim, como diz o apóstolo Paulo. Tratem os outros sempre como superiores a você. Que Deus em Cristo nos abençoe